seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Eu estou muito feliz em estar aqui com você. No último episódio, nós falamos sobre iniciar 2026 e tudo que 2026 nos reserva a nível de oportunidades a partir do momento em que nós assumimos uma nova postura diante da nossa vida. Agora eu quero falar com você sobre fazer diferente exige uma postura, uma atitude diferente. Muitas vezes nós dizemos que queremos fazer diferente, mas nos colocamos numa conduta de fazer mais do mesmo. Quando nós iniciamos um dia e nós já começamos a prática daquele dia seguindo uma mesma sequência, nós já damos ali a oportunidade do nosso corpo e da nossa mente entrarem no piloto automático e começarem a gerar mais situações semelhantes àquelas já vividas no passado. O corpo e a mente começam a buscar os registros do que nós vivemos no último dia e começa a replicar no dia seguinte. Ter uma rotina, ter disciplina é fundamental. Principalmente nós que gostamos de prática esportiva, que trabalhamos com agenda, precisamos ter uma rotina. Mas dentro dessa rotina é importante inserir contextos diferenciados, alimentos diferenciados, talvez algumas práticas de exercícios diferentes, talvez o formato da sua garrafinha de água, talvez aquilo que você come no café da manhã. Eu sou uma pessoa que sempre repeti muitos processos. Eu gosto da rotina, eu gosto da disciplina e eu não sou uma pessoa extremamente criativa para ficar gerando novas possibilidades. Então eu começava todos os dias com a mesma banana, depois ia para o mesmo ovo mexido, depois ia para o mesmo café e assim por diante. Eu comecei a perceber que este passo de fazer igual abre um precedente para que tudo na nossa vida vire um copiar e colar. É como se nós abríssemos uma possibilidade, uma janela maior de repetição, e como consequência, essa repetição se potencializa na nossa vida. Vestir a mesma roupa, calçar os mesmos sapatos, passar a mesma maquiagem, tudo isso usar o mesmo esmalte, tudo isso nos leva a contextualizar uma entrega de uma informação que já está metabolizada no nosso corpo e possui uma carga energética muito grande. Qualquer situação diferente, para conseguir ser inserida nesse processo, vai exigir um alto nível de energia. E nós não estamos disponíveis para perceber essa demanda, essa necessidade, porque nós já estamos no modo sobrevivente. Quando nós fazemos da nossa rotina uma rotina muito constante, o modo sobrevivência começa a acontecer. E esse modo sobrevivência, se ele estiver atrelado a um hábito de nos preocuparmos, ele começa a potencializar cada vez mais a necessidade da preocupação. Passamos então a viver dinâmicas e mais dinâmicas semelhantes que atrairão sensações semelhantes e irão gerar uma estafa mental, um cansaço mental, um estresse, no sentido de nós estarmos fartos de viver aquilo, mas dependentes de tudo aquilo. Então, o que acontece? O nosso corpo passa a precisar de substâncias semelhantes àquelas secretadas no dia anterior. E se nós secretamos sempre as mesmas substâncias, vamos viver sempre os mesmos sentimentos, sempre as mesmas sensações e vamos colher sempre o mesmo resultado. Não dá para semear semente de alface todo dia e colher chuchu. Não tem como. Então, hoje o meu convite é para você olhar para a sua vida e começar a observar como você pode fazer da sua rotina, da sua disciplina, algo que em todos os dias tenha um fator, tenha um adicional de algo diferente
que possa gerar um resultado diferente. A primeira pergunta, então, que eu sugiro que você faça é: eu gosto de manter a minha rotina. Eu sou uma pessoa regrada. Como eu posso colocar pequenos sinais no meu cotidiano que façam com que a minha mente, o meu corpo, olhem para as situações de uma forma diferente? Codifiquem que cada dia é um dia único. Porque a verdade é que nós nunca vamos viver dois momentos da mesma forma. Mas a nossa mente, ela faz um combo. E ela não te faz uma diferenciação entre passado, presente e futuro. Então, vamos supor que você tem um colega de trabalho, em determinados momentos, ele faz um almoço na casa dele de confraternização e convida todas as pessoas para participarem. Ele é considerado por você uma pessoa chata, uma pessoa autoritária, uma pessoa arrogante. E você já se sente desconfortável porque você já tem lembranças que no último almoço ele tentou de alguma forma presentear a esposa no meio do almoço para demonstrar algum tipo de poder. E isso te deixou desconfortável. O que vai acontecer? Quando você recebe o convite para o próximo almoço, você já começa a desencadear dentro de você que você vai passar por um sacrifício. Naquele dia, naquele momento, você vai precisar ir lá, você vai ter que passar pelas mesmas situações e você começa a ruminar isso dentro de você, a reclamar internamente. Talvez comente com alguém da sua família ou alguém do trabalho, e essa ruminação vai ganhando força. A tendência é que tudo se prepare para atender aquilo que você está criando dentro de você. Por quê? Porque a mente ela não diferencia o que é realidade do que é o desencadeado pensar que gera sensações, sentimentos dentro de você. Então você passa a replicar aquela história. Todo ruminar é uma replicação de história por muitas vezes, até que você tem que ir naquele dia. E no final das contas, você acaba derrubando comida na roupa, você acaba recebendo uma multa de trânsito, tudo parece que culmina para aquilo ainda ficar pior. Quando você pensa que não podia ser pior, alguma coisa ainda acontece. Por quê? Exatamente pela potencialização do foco que você colocou em determinada situação. Todo foco com uma história acaba gerando sensações, sentimentos. E esse sentir determina um padrão de humor que você passa a assumir diante das pessoas. Então, você recebeu o convite, você fica com aquele sentimento: ai, que caca, nossa, que chato, vou ter que ir. Aí isso fica ruminando dentro de você. Alguém chega perto da sua mesa, você está ruminando isso, você está com uma cara boa? Não, você não está com uma cara boa. Você está exalando uma energia de irritação. Aí a pessoa chega a falar com você, você, tá bom, ok. Por quê? Porque não existe um estado de entusiasmo dentro de você, existe um estado de reprovação, de cansaço, de irritação. E as pessoas começam a te enxergar e a dizer, nossa, tá mal-humorado hoje, tá mal-humorada. E você já pensa dentro de você, é porque você não recebeu esse convite. Se eu tivesse recebido, você ia entender o que é. E isso cada vez mais vai ganhando força dentro de você e vai se tornando hábito. E aí você começa a alimentar um ruminar atrás do outro. Uma hora é porque você vai ter o almoço que você sente essa irritação. Outra hora é porque você precisa ir ao supermercado e você alimenta essa irritação. Outra hora é porque está calor e você se irrita com o calor. E assim você vai alimentando um estado mal-humorado. Esse estado mal-humorado, ele vai ganhando cada vez mais força e, à medida em que ele se intensifica, ele se torna um estado constante. Você deixa de estar mal-humorado para ter um temperamento mal-humorado. O temperamento mal-humorado, ele se instala na sua vida quando você passa a olhar para diversas dinâmicas exatamente com essa conotação de que, ai, que droga, não é bom, vou ter que fazer, estou sendo forçado, isso é difícil, isso é chato, isso é massacrante. E aí vai criando uma bola de neve cada vez maior e você vai sendo visto como aquela pessoa ríspida, aquela pessoa que nunca sorri, aquela pessoa que vê problema em tudo, aquela pessoa que resmunga de tudo.
E aí você se torna hiena, ó céus, ó vida. Quando isso se instala, você energeticamente começa a atrair conexões que alimentam cada vez mais esse temperamento e vai fazer de você uma pessoa cada vez mais ranzinza. Então, se você quer realmente viver o novo, você precisa entender que quando você vibra esse ranço, automaticamente você atrai situações que vão gerar mais ranço. Mas não é só uma lei da atração, é uma química. O seu corpo se torna viciado em reclamação. O seu corpo se torna viciado em problema. O seu corpo se torna viciado em ruminação. O seu corpo se torna viciado em reclamação. E ele vai começar a disponibilizar certos conectores que precisam do encaixe para gerar sentimento de saciedade. Caso contrário, você entra num sentimento de realmente de escassez, de fome, um sentimento que está te faltando algo, como se você não conseguisse mais alimentar uma dependência. E essa dependência agora ela é química. Automaticamente você começa a esperar que coisas semelhantes, dores semelhantes, dinâmicas semelhantes aconteçam para rapidamente serem liberados determinados mecanismos no seu corpo que irão se encaixar a receptores que estão sentindo a escassez e precisam que você de serem alimentados por você para baixar o nível de desejo por aquilo. É uma dependência. E é uma dependência química. Assim como você se vicia em chocolate, em açúcar, em Coca-Cola, em álcool, você também se vicia em problemas. E aí o mundo começa a girar para alimentar esse vício. Os seus filhos vão começar a te dar preocupações, porque você precisa de preocupação. Os seus pais vão começar a te incomodar, porque você precisa de incômodo. O dinheiro vai começar a faltar, porque você precisa se preocupar. E todo o mecanismo de existência culmina nessa dinâmica de ter que alimentar aquilo que você se tornou dependente. A maioria das pessoas, elas são educadas, criadas para sobreviver. E mais, essas pessoas que são criadas para sobreviver, elas acabam olhando para as pessoas que vivem e que usufruem da vida e criticam. Vida boa, bom vivan, não quer saber de pegar no pesado. Nem sabem se naquele momento a pessoa está fazendo uma pausa para sua meditação, para sua reflexão. Ela só se preocupa em olhar e dizer: ah, não está sofrendo, não está se sacrificando, é bom vivan, isso daí não vai dar em nada. Nós nos vemos no direito de julgar as pessoas que estão vivendo e não mais sobrevivendo. Por detrás dessa sobrevivência, existe uma necessidade de reconhecimento e de autoafirmação. Aquele que vive, ele não está preocupado com o julgamento. Ele está focado em tirar das oportunidades as melhores possibilidades. E ele enxerga o leque de possibilidades que existe na frente dele. Ele enxerga o leque de oportunidades que se abre quando ele faz qualquer movimento diante da vida. Então, o tempo todo é como se ele estivesse olhando para uma grande janela, para uma grande vitrine, com muitas opções e dizendo qual eu escolho para viver nesse momento, sem já esperar a entrega de mais um conteúdo copia e cola. Acontece que alguns agora estão me ouvindo e estão dizendo assim, cara, eu não quero isso para minha vida. Mas por mais que eu tente viver de uma outra forma, eu não consigo sair desse ciclo vicioso. E existem duas questões que precisam ser levadas em consideração. Uma delas é se você está vivendo uma repetição, se você está vivendo uma repetição sistêmica,
Se você está vivendo uma repetição de uma história que ficou mal resolvida na família e que você nem sabe o que aconteceu, por mais que você se esforce e tente, você não vai conseguir. Agora, muitas vezes, você já corrigiu essa repetição e você continua com esse sentimento de impotência. Por quê? Porque você está dando espaço para o seu corpo te guiar. E o seu corpo é dependente. E quando ele sente que a dependência está se potencializando, ele não está alcançando as substâncias que ele precisa para cessar aquele desejo imediato de suprir a fome desses conectores, ele começa a gerar tontura, sono, mau humor, disfunção na alimentação, dor de cabeça, um sentimento de impotência, de culpa. Por quê? Porque são as tristes histórias que ele precisa te contar para começar a alimentar a dor, o sofrimento, o desconforto. E ali ele encontra uma janela de possibilidade de te conduzir a viver mais do mesmo. Então, algumas pessoas fazem a correção da repetição sistêmica, mas não conseguem compreender que precisam contextualizar a vida de uma outra forma. É a sua parte no processo. Agora, se você não fez um movimento sistêmico, talvez você esteja tentando fazer a sua parte no processo e não esteja alcançando sucesso nenhum no resultado que você está buscando. Por quê? Porque a consciência sistêmica ela é mais forte do que o seu desejo. A consciência sistêmica ela se impõe ao seu desejo. E por mais que racionalmente você diga que você está buscando fazer diferente, você está presa a uma imagem e essa imagem só gera repetição na sua vida. Essa imagem é uma imagem de algo que aconteceu no passado, que não ficou resolvido, que não ficou esclarecido. Às vezes, um sentimento de culpa, às vezes, um sentimento de impotência, às vezes, uma dívida, às vezes, uma herança mal resolvida, às vezes, uma morte inesperada, às vezes, uma partida sem explicação, às vezes, uma convocação para uma guerra, às vezes, um adoecer inesperado. Enfim, aquilo que gerou um impacto no sistema e não foi digerido, resolvido, fica em aberto e gera imagens. De tempos em tempos, essas imagens se conectam a algumas pessoas que possuem características semelhantes a algo que aconteceu nessa história. Nomes, datas, data de nascimento, data de formatura, data de casamento, profissões, papéis, chegada na família com o mesmo papel de alguém que no passado não foi bem-vindo. Enfim, muitas são as dinâmicas que podem gerar um entrelaçamento e uma repetição nas gerações seguintes. E veja, você pode repetir a história da sua família e pode repetir a história da família do seu marido. Assim como o marido pode repetir a história da família dele e a história da família da esposa. Também, se nós fizermos um processo de adoção, nós podemos repetir a família de origem daquela adoção. Também, se existe a doação de um órgão, o receptor desse órgão pode repetir histórias dos familiares do doador ou até mesmo a história ao pé da letra do doador. Então, é importante nós compreendermos que, às vezes, eu assumo uma função dentro de uma empresa, dentro de uma escola, e essa função foi exercida por alguém no passado que se sentiu mal visto, sem dignidade, sem reconhecimento. O que vai acontecer? A tendência é que, em algum momento, isso se repita. E talvez se repita na sua história por você possuir um nome semelhante, por você possuir uma idade semelhante, por você possuir nome dos pais semelhantes. Muitos entrelaçamentos, eles se dão por características muito exclusivas, pertinentes somente àquele sistema. Então, eu não tenho como fazer uma lista para você e dizer assim, toda vez que tiver isso, vai repetir aquilo. Não existe. O nosso programa de formação, ele deixa isso muito claro. Não existe uma tabela, isso representa aquilo.
É sempre preciso levar em consideração que os sistemas são únicos, mas eles estão a serviço de algo maior. Estão a serviço do desenvolvimento universal. E nós, indivíduos, estamos a serviço da coletividade, do nosso sistema familiar e depois dos grupos dos quais nós fazemos parte, do grupo da nossa empresa, da nossa escola, da nossa igreja, dos nossos amigos, mas o grupo familiar sempre vai ter prioridade. Então, a tendência é que nós repitamos histórias dos nossos antepassados para que seja reconhecido o valor, para que a conciliação que não aconteceu no passado encontre um caminho de cura, para que os segredos possam encontrar um lugar na alma da família, para que os excluídos se sintam incluídos. Então, todas as vezes em que nós temos um sistema que sente que existe desordem, ele vai buscar elementos da geração atual para prover ordem. Mas, Kátia, como eu sei o que é ordem e o que é desordem? A ordem e a desordem, elas são avaliadas a partir de três leis que permeiam os sistemas: pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber. O pertencimento, ele garante que todos nós tenhamos um lugar dentro do sistema, nascidos ou não, fertilização, abortos, todos aqueles que existiram, mesmo que por um único instante, possuem o direito de pertencer a uma família. Ah, Kátia, mas era uma fertilização onde alguns embriões acabaram não sendo qualificados, mas se eram embriões, precisam ser levados em consideração, precisam ser incluídos. Ah, mas eu tive um aborto, foi muito no comecinho. Esse não teve nem importância. A partir do momento em que existiu uma vida, por mais no começo que ela tenha sido, ela precisa ser contabilizada e precisa se dar um lugar na alma da família para o acolhimento dessa criança. O pertencimento também passa pelo sentimento do desejo de ser reconhecido pelo nosso pai, pela nossa mãe e pelo grupo. Nós desejamos dizer filho de peixe, peixinho é. Nós desejamos sermos vistos como aquele que dá continuidade às práticas, às características, a todo o contexto que envolve a história da família. Acontece que essa lealdade, ela pode servir tanto para olhar para pontos que foram de grande desenvolvimento, mas também pode olhar para pontos que repetiriam dor, sofrimento, e nós passamos a viver esse contexto de dor e sofrimento. O pertencimento, ele nos trai de forma inconsciente. Muitas vezes nós dizemos que nós não queremos, mas buscamos uma condição semelhante, porque no fundo, esperamos sermos iguais aos nossos antepassados. É desafiador para uma mulher que vê, mesmo que não saiba racionalmente, mas vê com o seu inconsciente, que na família muitas mulheres foram prejudicadas, humilhadas, deixadas de lado, que ela terá um lugar de destaque naquela família, que ela honrará a família de uma outra forma. Num primeiro momento, ela olha para o desenvolvimento dela e à medida em que ela começa a se afastar daquele padrão que foi vivido pelas mulheres do passado, ela entra em conflito. É como se de alguma forma ela quisesse interromper antes de acabar, porque ela se sente culpada, ela se sente de má consciência por estar indo além daquilo que as outras mulheres foram. Na maioria das vezes, se nós não temos a consciência sistêmica, nós acabamos escorregando e voltando à condição anterior. Isso se dá pela lealdade e para nos sentirmos acolhidos e pertencentes àquele grupo. Mas o que o sistema espera de nós? O reconhecimento dos sofrimentos, das dores, do esforço, dos momentos felizes também, de tudo que foi conquistado. Por cada uma dessas mulheres, uma reverência, uma gratidão, um reconhecimento de valor de todas elas, mas nos curvamos diante de tudo e dizemos: agora eu peço uma bênção.
uma bênção para que eu possa seguir para o meu próprio destino. E traçando o meu próprio destino, eu consiga dar um passo além daquele dado pelas mulheres, proporcionando um alargamento de todo o sistema e, como consequência, um passo de desenvolvimento. O grande desafio é que quando nós fazemos isso, momentaneamente nós nos separamos de tudo aquilo que permeia a história da nossa família. Nós abrimos um clarão e expandimos o território sistêmico da família. Essa expansão de território sistêmico se dá pela força, pela coragem e pelo movimento individualizado de algumas pessoas. Nesse caso, uma mulher que desbrava os limites. Mas essa mulher, para se sustentar ali, ela precisa de coragem e ela precisa ter a consciência que o mal-estar que ela vive naquele momento, até uma certa culpa, um desconforto, vai cessar. Esse sentimento está vindo porque ela sente que ela está desgarrada, mas ela está abrindo um clarão para que o restante do grupo possa alcançá-la. E assim as gerações seguintes se sintam abençoadas e possam abrir e dar continuidade a todo esse movimento de expansão de território sistêmico. Então, o pertencimento é um grande desafio para todos nós. A todo momento, nós estamos desafiados pelo sentimento e o desejo de pertencer. Isso vai muito além da família. Permeia a história da nossa empresa, permeia a história do nosso grupo de colegas, do nosso grupo de corrida, do nosso grupo de escola. Enfim, a todo momento nós estamos sentindo que existe um grande desafio por parte do desejo de nos sentirmos incluídos e pertencentes. O segundo ponto é a hierarquia, segundo a lei sistêmica. A hierarquia, ela nos mostra que cada um possui o seu próprio lugar e um lugar determinado na família. Ou seja, só naquele lugar é que tudo aquilo que o universo deseja te entregar, que Deus deseja te entregar, chegue até você. É ali que você recebe as suas bênçãos. Mas muitas vezes, sem perceber, você sai desse lugar. E esse lugar é o lugar que possui a sua fonte de recursos, a fonte que jorra oportunidade, abundância, desenvolvimento. Ninguém consegue, ninguém tem uma engrenagem capaz de conectar perfeitamente nessa fonte a não ser você. Só você pode usufruir dos recursos dessa fonte, mas também vou te dizer que se você ocupar um outro lugar, automaticamente você não vai conseguir se conectar porque a fonte não te pertence. Então, cada fonte possui o seu próprio segredo de encaixe, segredo de conexão. Quando nós tentamos ficar em outro lugar, nós nos sentimos anêmicos, paralisados. Por quê? Porque nós nos sentimos sem recursos, porque não estamos conectados à fonte, as nossas raízes estão recolhidas. E quando uma raiz fica recolhida e não recebe o alimento do solo, a árvore se fortalece, a árvore se desenvolve? Não. Assim também acontece com você. Quando você não está com as raízes profundas nessa sua fonte inesgotável de recursos, você se sente com anemia, sem força, sem energia. Parece que tudo fica difícil. A vida se torna um esforço. Quando você ocupa o seu lugar no sistema, automaticamente a vida flui e você é impulsionado, impulsionada. Acontece que só um movimento sistêmico pode, de fato, te mostrar se você está no seu lugar sistêmico ou não. Às vezes a gente acha que a gente está e a gente recebe uma surpresa e tanto. Outro dia mesmo eu achava que eu estava. E na hora que eu comecei um movimento para olhar isso, veio muito claro que eu tinha ocupado um lugar no sistema que não me pertencia. Isso é muito sutil. Mas o primeiro sinal é que parece que tudo fica travado. Você tenta resolver, a coisa não vai. Parece que o fluxo financeiro fica travado. Parece que o fluxo de saúde fica travado. Parece que o desejo, você tem que fazer muito esforço para treinar. Você tem que fazer muito esforço para viver bem.
E viver bem é um processo natural, desde que você ocupe o seu lugar e esteja adaptada a viver essa dinâmica. Quando você não ocupa o seu lugar, você não está usufruindo de tudo que te é entregue e está havendo um desperdício sem fim. Um desperdício porque Deus entrega o tempo todo tudo aquilo que você precisa para viver, se desenvolver e ser um ser abundante. Se você não está sendo um ser abundante hoje, é porque você não está ocupando o seu lugar ou ainda alguma coisa está bloqueando o jorrar da abundância na sua fonte. E aí, um movimento individual, olhando para o seu sistema, e eu faço muitos movimentos individuais, porque não tem jeito. Só através de um movimento individual que nós podemos fazer um automovimento individual. Nós podemos olhar para nós mesmos, mas nós precisamos do movimento, nós precisamos silenciar e precisamos do movimento, porque é ele que vai nos mostrar se nós estamos de fato conectados ou não. Então, falamos de pertencimento e falamos de hierarquia. A hierarquia, para finalizar, ela representa o lugar de cada um, lembrando que aqueles que chegaram antes têm precedência àqueles que chegaram depois. Os meus pais sempre serão maiores e os meus filhos sempre serão menores. Por mais adultos que nós sejamos, os nossos pais chegaram antes, eles conhecem, eles viveram a experiência deles e eles não devem ser julgados ou não devemos criticá-los. Todos aqueles que chegaram antes viveram a sua própria história e devem ser respeitados por essa história, não julgados, não devemos negar essa história e não devemos dizer, eu faria diferente, eu teria feito tudo diferente. Você recebeu o acréscimo, você recebeu toda a informação daquilo que foi vivido por eles. E como você recebeu isso, você tem uma clareza diferente deles que não tinham vivido isso. Mas a bagagem que você carrega é uma bagagem diferente da bagagem que eles carregam. Então não dá para você querer dizer que teria feito diferente, porque você também tem um aprendizado e está inserida num contexto diferente. Depois nós vamos falar, então, falamos do pertencimento, hierarquia, equilíbrio entre dar e receber. Equilíbrio entre dar e receber é eu faço e permito que o outro faça. Muitas vezes, para ficarmos na inocência da criança, nós fazemos e não deixamos o outro fazer. Por quê? Porque eu quero sempre estar com um crédito dizendo, nossa, eu faço tanto e ninguém me reconhece. Esse eu fiz tudo por ele, não funciona. Porque ninguém quer que você faça tudo por ele. Eu dou como uma gangorra. Eu dou, bato a perna e vou para cima. O outro tá lá embaixo, bate a perna, entrega alguma coisa e joga para cima. E eu desço de novo. Então, nós ficamos numa gangorra. Eu entrego na mesma quantidade que ele me entregou e um pouquinho mais. Ele me entrega na mesma quantidade que eu entreguei para ele e um pouquinho mais. E assim nós vamos vivendo a dinâmica universal. Vamos nos permitindo que o outro nos entregue, vamos recebendo com gratidão, praticando, multiplicando e entregando uma outra dose. Quando nós nos fechamos a receber, nós nos tornamos pobres de sistema, pobres energeticamente. Quando nós só entregamos, nós nos tornamos anêmicos. Nós precisamos nos abrir e esperar, mas também nos comprometer a entregar. Aquele que só espera também se mantém na inocência da criança que espera dos pais a solução. Quando nós somos crianças, nós não temos autonomia para resolver uma solução. Então, esperamos que os nossos pais façam por nós. Quando nós nos tornamos adultos, nós recebemos essa autonomia. E como consequência dessa autonomia, nós sentimos no corpo, no mover do coração, qual é a direção, qual é o fluxo, qual é o movimento que deve ser seguido. E eu acredito que este movimento, ele é muito impulsionado pelo nosso anjo da guarda, que enxerga de uma outra posição, circula por onde nós não circulamos e, como consequência, enxerga com uma visão que nós não enxergamos, tendo uma percepção muito mais ampla e, como consequência, consegue nos guiar, se tornando um farol, nos inspirando as direções que nós devemos tomar. À medida em que nós vamos explorando o território, explorando o caminho, novas oportunidades e possibilidades vão surgindo, e aí eu vou vivendo a cada dia
uma história única. E aí nós voltamos no ponto inicial. Quando nós estamos equilibrados com o pertencimento à hierarquia, o equilíbrio de dar e receber, automaticamente nós somos livres para acessar inúmeras possibilidades diante do momento presente. Precisamos nos colocar no momento presente, precisamos nos colocar no nosso lugar sistêmico e precisamos sair do piloto automático, do modo sobrevivência para o modo viver a cada momento o seu melhor potencial. E agora eu pergunto para você, hoje, nesse momento, você de fato está vivendo o seu potencial? Me conte nos comentários. E se você não estiver, como você se sente hoje? O que está te impedindo? O que você gostaria de corrigir na sua vida? Me conte, eu vou adorar te responder. Que Deus te abençoe nessa semana, a minha gratidão. Um grande beijo. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @Kátia Monari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.